Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Hoje eu vim conversar contigo sobre um tema que é clínico, super clínico e que gera uma confusão. Eu vejo que gera no dia a dia, né? Uma confusão que é o hipotireoidismo na gestante. Como é que eu interpreto os valores de TSH? Eu devo pedir mais exames? Não devo? Como é que eu devo manejar esses cenários, né, de hipotireoidismo na gestação? Muitas vezes isso gera dúvida, às vezes gera às vezes divergências, né, com o colega endocrinologista. Aí a paciente fica naquela coisa, né, um profissional diz uma coisa, outro diz outra. Às vezes você tá lá na rede básica de saúde que não tem, né, essa rede de apoio de outros especialistas. Então vamos juntar, né, todos os pontos desse quebra-cabeça para a gente lembrar o que deve ser feito de acordo com o Ministério da Saúde e também o posicionamento da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e que a gente pode fazer, né, tanto estando numa cidade do Brasil que a gente tem condições, né, de tratar adequadamente a paciente, ou se você está lá num lugar de uma rede básica de saúde, numa cidade bem do interior, com pouco acesso, né, que você consegue fazer exatamente a mesma coisa, beneficiar essa paciente do mesmo jeito, mesmo tendo menos condições. E a primeira coisa que eu quero conversar contigo é em relação à fisiologia, aos hormônios da tireoide. Como que é a fisiologia dos hormônios da tireoide na gestação? Vamos conceituar isso então, olha só. Quando a gente fala sobre os hormônios da tireoide na gestação, a gente tem que lembrar que quando a paciente engravida, né, no momento que ela engravida, o hormônio que começa a ser produzido pelo sincício trofoblasto é o HCG, certo? Então, o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, a gente, inclusive, pede, né, quando a gente quer fazer diagnóstico laboratorial de gestação, a gente pede o beta-HCG. Por que a gente pede o beta-HCG e não o HCG? Porque se a gente for estudar a molécula da gonadotrofina coriônica humana, ela tem uma subunidade alfa e uma subunidade beta. E se a gente for pegar a molécula do TSH, que é aquele hormônio que estimula a tireoide a produzir os seus hormônios, o TSH, a subunidade alfa do TSH, ela é igual, exatamente idêntica à subunidade alfa da gonadotrofina coriônica humana. Então, se você olhar para as duas moléculas, pensa assim, imagina na sua cabeça as duas moléculas, né? Tenho aqui, ó, HCG, gonadotrofina coriônica humana, e aqui eu tenho o TSH. Se pegar só a subunidade alfa, ela é a mesma. O que muda é a unidade beta, a subunidade beta. Por isso que para fazer diagnóstico, né, bioquímico de gravidez, a gente pede o beta-HCG e não o HCG total, justamente porque a gente vai ter aí aquela subunidade alfa que é comum a outros hormônios, inclusive o TSH. Olha que interessante o que acontece. Como ela começa a inundar de HCG a sua circulação, a placentinha ali começou a formar, primeiro o sincício trofoblasto, daí começou a formar a placenta e começa a inundar a circulação dessa gestante de HCG, de gonadotrofina coriônica humana. Lembra que na fisiologia esse HCG faz um pico com 10 semanas, aí com 10 semanas começa a cair, né? E a partir de 12 semanas que a gente considera, né, que o HCG ele definitivamente estabiliza, né? Ele vai ficar em níveis mais baixos. Mas esse monte de HCG, de gonadotrofina coriônica, tem subunidade alfa, que é igual ao TSH. Olha que interessante. Sabe o que a tireoide interpreta? A tireoide interpreta assim, bom, tá chegando um monte de HCG aqui em mim, né? Aqui na tireoide. E pô, mas essa molécula tem uma parte dela, né? A metade dela é igual ao TSH, né? Que é aquilo que me estimula, que é aquilo que é produzido pela hipófise anterior. Lembra que o TSH é produzido pela adenohipófise, pela hipófise anterior. E esse TSH é o que me estimula a produzir os meus hormônios. Se eu tenho aqui um HCG que tem uma parte muito parecida com o TSH,
Ó, eu vou responder. E ela responde, gente. A tireoide da gestante começa a responder. Tanto que ela começa a produzir mais T4. O T4 livre, né, que é o hormônio da tireoide biologicamente ativo, ele começa a aumentar. E toda a gestante, né, quando ela começa, então, aí a ter uma produção de HCG, ela começa a aumentar aí o T4 livre, a produção de T4 livre. Tá, beleza. Mas aí, Jader, me diz uma coisa. Se começa a aumentar a produção de T4 livre, isso é importante para ela e é importante para o feto, não é? É importante. Porque o feto, no início do desenvolvimento, ele usa só os hormônios tireoideus da mãe. A tireoide do feto, ela só consegue começar a produzir os seus próprios hormônios, ela vai ter capacidade plena, né, de estar produzindo sozinha os seus próprios hormônios entre 16 e 18 semanas de gestação. Então, até 16, 18 semanas, o feto ele depende dos hormônios da tireoide da mãe. Então, por isso que é importante que ela tenha realmente essa elevação do T4 livre. Tá, tudo bem, eu entendi. Mas assim, ó, a placenta ela não produz estrogênio também? Produz, ela produz estrogênio. Que tipo de estrogênio mesmo? Especificamente o estrogênio placentário se chama estriol, né? Lembra que tem 3 tipos de estrogênio no corpo feminino, né? O estradiol, que é o principal, que é o estrogênio ovariano, a estrona, que é o estrogênio periférico, produzido na gordura, no fígado, o hepatócito, né? E no músculo, e tem o estriol. O estriol é aquele que é produzido na placenta. O estriol, gente, ele tem a capacidade de fazer aí um aumento daquela globulina carreadora dos hormônios da tireoide. Então, a TBG, né, a Thyroid Binding Globulin, que é aquela globulina ligadora, né, dos hormônios da tireoide. E isso faz com que a gente tenha definitivamente um aumento, né, dos hormônios tireoideus totais, só que a fração livre ela começa a diminuir. Porque com o aumento dessa proteína, né, ligadora, né, dos hormônios da tireoide, ela diminui a oferta de hormônio da tireoide livre, de T4 livre. Tá, mas então quer dizer que quando tá ligado a essa globulina é biologicamente inativo? É isso, é biologicamente inativo. Tá, então quer dizer que no frigir dos ovos, né, no balanço de tudo aí, pode ter um aumento da demanda e esse aumento da demanda pode fazer com que esse feto careça de hormônio da tireoide? Pode acontecer. E isso pode gerar consequência? Pode. Por isso que a gente precisa ficar sempre atento. Então, a fisiologia é essa, né? Tem que lembrar que o HCG ele é muito parecido, então a subunidade alfa é idêntica ao TSH, a tireoide, então, ela vai começar realmente a produzir mais, né, os seus hormônios, só que, paralelamente a isso, também existe um aumento da TBG, né? E tendo esse aumento da TBG, eu vou, no total, eu vou acabar diminuindo a minha oferta de T4 livre, justamente porque o estrogênio placentário, o estriol placentário, aumentou essa globulina carreadora dos hormônios da tireoide. Certo? Então, precisamos estar atentos. Esse feto, ele pode sofrer efeitos de um hipotireoidismo e a gente, como profissional da saúde, a gente precisa estar atento a isso para saber agir no momento que realmente isso aconteça. Quais são as complicações do hipotireoidismo na gestante? Por que ela não pode ficar hipotireoideia? A gente sabe que o hipotireoidismo ele pode dar um monte de complicação, entre elas abortamentos. A gente sabe que as endocrinopatias em geral, né, não só as doenças da tireoide, como também diabetes, né, descompensado, qualquer tipo de doença endócrina descompensada pode aumentar a chance de abortamento, e realmente aumenta. Pode aumentar a chance de restrição de crescimento intrauterino, a gente sabe que isso é fato também. Pode aumentar o risco de malformações, mas o grande ponto, né, que se descobriu e que foi um desfecho aí qualitativo de estudo, que o hipotireoidismo, gente, ele pode provocar déficit cognitivo para esse bebê.
E isso pode ser um problema a longo prazo, né? Porque se eu tenho aí realmente uma criança que nasce já com um déficit cognitivo, eu posso ter aí risco, né, de problemas neurológicos para essa criança, para esse ser, na verdade, né? Então, por isso que tem se batido muito nessa tecla, né, da gente tratar o hipotireoidismo na gestante. Porque a gente pode realmente prejudicar o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança e trazer prejuízos cognitivos para essa pessoa, para sua vida. Então, olha como é importante a gente lembrar, né, do TSH aí na gestação, porque pode realmente provocar tudo isso. Tá, Jader, mas assim, não é recomendado, né, de rotina, a gente pedir TSH como exame na gravidez, né? Gente, o TSH, se a gente for olhar a diretriz do Ministério da Saúde, ele não entra como um exame indicado para todas as gestantes. Não é que nem tipagem sanguínea, não é que nem sorologia, né, para HIV, para toxoplasmose, para sífilis. Definitivamente, ele só deve ser solicitado naqueles casos específicos de pessoas que já têm algum tipo de doença da tireoide diagnosticada, ou se é uma paciente que tem obesidade, né? Aí, nesses casos, o Ministério da Saúde recomenda, mas ele não entrou ainda como exame obrigatório, né, na gestação. Mas a gente tem uma divergência aí com a Febrasgo. A Febrasgo coloca que sim, que o TSH deve fazer parte dos exames obrigatórios na gestação. Então, assim, a gente vive, de novo, né, num país muito heterogêneo, a gente vive com várias realidades distintas, mas a gente tem que lembrar que se a gente puder solicitar para todas, né? Digamos que assim, eu tô num lugar aqui que é muito carente, mas TSH eu consigo. Pede, você pode estar... Se você pedir, né, e reconhecer um hipotireoidismo, você vai estar trazendo um benefício para essa pessoa, né, para o desenvolvimento neuropsicomotor dessa pessoa ao longo da vida. Então, por isso que é importante a gente solicitar. A Febrasgo já considera como um exame necessário, indicado aí para todas as gestantes. Quando você faz aquele pedido, né, no kit de exames de primeiro trimestre, de primeira consulta de pré-natal, já acrescenta o TSH, porque ele deve fazer parte. Fechou? Qual é a interpretação dos resultados do TSH na gestação? Isso aqui é uma coisa que é super importante, né? Em relação aos possíveis resultados do TSH. Poxa, Jader, então assim, quer dizer que eu tenho condições de pedir. Eu tô atendendo realmente sistema público de saúde, tô num lugar aí que tem poucas condições, mas TSH eu consigo pedir. Então eu vou começar a acrescentar aí nos meus exames. Boa, ótimo, excelente se você consegue pedir e excelente se você consegue acrescentar. Não tem porquê a gente, se tem condições de pedir, você não solicitar. Pede, solicita, né, o TSH. Aí você solicitou o TSH. Digamos que ele veio lá abaixo de 2,5, né? Abaixo de 2,5, bom, esse TSH ele tá legal, ele tá normal, né? Fechou. Então tá, eu vou dizer para ela, olha, o teu TSH tá super bom, né, tá adequado, você tá eutireoideia, né, então a gente realmente tem aí um TSH adequado, não precisamos fazer mais nada. Precisa repetir de novo? Não, não precisa repetir de novo. Então pede o TSH abaixo de 2,5, tá legal, certo? Tá, mas aí, Jader, se esse TSH tá acima de 10, vamos começar com os extremos, né? Abaixo de 2,5, tá normal. Acima de 10. Opa, acima de 10 esse TSH tá alto, tá super elevado. O que é isso? Pensa comigo, o TSH é o hormônio produzido pela hipófise que estimula a tireoide a produzir os seus hormônios, né? T3, T4. Então, se eu tenho um TSH alto, é porque a hipófise está se debulhando ali, né? Enviando um monte de TSH para essa tireoide, porque está faltando, a tireoide não está conseguindo produzir. Então, essa paciente está hipotireoideia. Sim. Então, TSH acima de 10 é diagnóstico de hipotireoidismo. Hipotireoidismo clínico, independentemente dos valores do T4, do T3, né? Se o TSH está acima de 10, é sim considerado como hipotireoidismo clínico. E essa paciente precisa ser tratada.
certo? Então, abaixo de 2,5 tá normal, é eutireoidismo. Acima de 10 é hipotireoidismo clínico. Essa paciente deve ser tratada. Tá, Jader, mas assim, ó, se tiver entre 4 e 10... entre 4 e 10, o TSH tá alto, sim. Só que ele tá alto, mas não é aquele valor assim para eu já considerar como um hipotireoidismo clínico. Olha que interessante. Se tu tiveres um valor entre 4 e 10, a indicação, de acordo com a diretriz da Febrasgo, é a gente pedir o T4 livre. Tá. Então, acima de 10 eu nem peço T4 livre, eu já vou considerar como hipotireoidismo e vou tratar, certo? Certo. Entre 4 e 10 tem indicação de tu pedir o T4 livre. Tá. Então, se tiver entre 4 e 10, eu peço T4 livre. T4 livre deu baixo, aí eu tenho um TSH alto com T4 livre baixo. Bom, aí eu realmente tenho um hipotireoidismo clínico. Então quer dizer que assim, se tá acima de 10, é sempre hipotireoidismo clínico. Isso, se tá entre 4 e 10, eu peço T4 livre. Deu um T4 livre baixinho? Bom, é um hipotireoidismo clínico. Também é um hipotireoidismo clínico, assim como aquelas que tem acima de 10. Então tem que tratar. Tá bom. Mas e se eu pedir o T4 livre, tá entre 4 e 10, eu pedi o T4 livre e o T4 livre deu normal. Gente, quando tem um T4 livre normal, mas o TSH tá elevado, tá entre 4 e 10, eu vou dizer que ela tem um hipotireoidismo subclínico. O conceito, né, de hipotireoidismo subclínico na gestante é quando eu tenho um TSH entre 4 e 10 e um T4 livre normal. Tá, então quer dizer que ela não vai ter os sintomas, né, de hipotireoidismo, por isso subclínico, tanto que o T4 dela tá normal, né, mas eu tenho um TSH alto, aumentado, sim. Então, essa é a classificação, é um hipotireoidismo subclínico. Tá, Jader, beleza, então, abaixo de 2,5 é normal, acima de 10 é hipotireoidismo clínico, e entre 4 e 10... eu tenho que pedir o T4 livre para definir, né? T4 livre tá diminuído, hipotireoidismo clínico, assim como aquelas que tem acima de 10. T4 livre normal, hipotireoidismo subclínico. Isso. Tá, mas e esse hiato aí, esse gap entre 2,5 e 4? É um intervalo bem curtinho de tempo, mas às vezes dá entre 2,5 e 4. A gente pega às vezes TSH de 3, por exemplo, né? Tá entre 2,5 e 4. Olha só que interessante. Esses casos, gente, são aqueles que no passado a gente não dava bola, mas que a Febrasgo trouxe uma nova informação, né, de acordo com as últimas diretrizes, os últimos position statements, e trouxe assim, ó, que se você tiver um TSH entre 2,5 e 4, a gente deve solicitar para essa paciente o anti-TPO, a antitirioperoxidase, né? Ué, mas o que é isso? O que é o anti-TPO? Gente, o anti-TPO, na verdade, é aquele anticorpo que a gente vai dosar, né? Que a gente vai fazer. Quando tem hipotireoidismo, a principal causa é tireoidite de Hashimoto, né? E aí, essas pacientes que têm tireoidite de Hashimoto, elas vão ter o anti-TPO positivo. Se não tem, o anti-TPO vai ser negativo. Tá, mas aí então quer dizer que entre 2,5 e 4 eu peço o anti-TPO, pede o anti-TPO. Tá, e aí se eu tenho um anti-TPO positivo, o que eu faço? Eu vou tratar. Mesmo que a paciente tenha um eutireoidismo, que ela esteja eutireoideia. Caramba, então quer dizer que eu vou tratar, mesmo que ela tenha níveis entre 2,5 e 4, que é considerado normal, né? É eutireoidismo, mas se o anti-TPO for positivo, tem que tratar. Se o anti-TPO está negativo, não precisa tratar e não repete mais o TSH. Fechado? Entendido? Como que é feito o tratamento do hipotireoidismo na gestação?
Isso também era uma coisa que gerava uma grande dúvida, né? E que, de acordo com o último posicionamento da Febrasgo, a gente conseguiu ter informações aí mais robustas para a gente poder indicar o nosso tratamento, né, do hipotireoidismo sem medo, né? Sem a gente ficar assim, mas será que eu vou ter bibliografia para me dar suporte, né, para eu fazer esse tipo de tratamento? Vai ter. Olha só, presta bem atenção nisso. Vamos começar assim, ó. Paciente que ela já sabia que tinha hipotireoidismo e ela já estava tratando e ela engravidou, certo? Bom, quando a paciente engravida, ela já sabe que tem hipotireoidismo, ela já trata, ela já toma a sua levotiroxina lá numa dose X lá que foi prescrita pelo endocrinologista assistente, pelo clínico assistente, pelo médico assistente. Ela tá tomando e ela tá controladinha. Ficou sabendo que engravidou, gente? Primeira coisa, já tem que aumentar essa dose em 30%. Como existe essa necessidade, né, da tireoide do feto, dos hormônios da tireoide da mãe, então ficou sabendo que tá grávida, já pode aumentar automaticamente em 30% a dose da levotiroxina que ela vinha tomando. Certo? Então, já sabia, ser hipotireoideia, a gente já vai definitivamente aí aumentar em 30% a dose da levotiroxina. Tá, mas digamos que assim, ó, a paciente não sabia e eu pedi o TSH lá na primeira consulta, ela veio para me trazer os resultados dos exames e veio lá um TSH abaixo de 2,5. Legal, abaixo de 2,5, tá normal, não precisa fazer nada. Veio um TSH acima de 10. A paciente não sabia, né, e deu aquele TSH lá estratosférico, acima de 10. Pessoal, se o TSH deu acima de 10, eu nem preciso pedir um T4 livre e eu já vou começar o tratamento. Como é que eu começo o tratamento? Anota aí. Levotiroxina, 2 microgramas por quilo dia. Essa é a dose da levotiroxina que deve ser dada. Então, você vai lá e vai prescrever levotiroxina, 2 microgramas quilo dia, tem que ver o peso dessa gestante, né? Então, 2 microgramas por quilo por dia, essa é a dose que ela tem que usar de reposição de hormônio da tireoide, certo? Então, se for acima de 10, é hipotireoidismo clínico. Mas eu não sabia, não tinha noção disso, né? Sim, isso é um hipotireoidismo clínico. Provavelmente você já era hipotireoideia antes de ter ficado grávida, né? Nós já vamos começar a tratar, já vamos repor o hormônio da tireoide, 2 microgramas quilo dia. Tá, mas e quando cai bem naquele meio termo ali, né? Entre 2,5 e 10. Bom, se ela tem... Vamos começar com entre 4 e 10. Se está entre 4 e 10, eu tenho que pedir para essa paciente o T4 livre, certo? Porque se o T4 livre estiver baixo, é hipotireoidismo clínico. Se o T4 livre estiver normal, é hipotireoidismo subclínico. Se eu tenho um hipotireoidismo clínico, então digamos que o TSH deu entre 4 e 10, deu 8, por exemplo, né? E eu pedi o T4 livre e deu um T4 livre realmente reduzido, tem que olhar ali o valor de referência, né, do laboratório, deu um T4 livre reduzido. É hipotireoidismo clínico. Como é que trata hipotireoidismo clínico? Levotiroxina, 2 microgramas por quilo dia. Tá, mas aí é igual quando dá acima de 10. É igual, né? Se dá entre 4 e 10, mas com um T4 livre baixo, é hipotireoidismo clínico, trata como se ele tivesse acima de 10. Levotiroxina, 2 microgramas por quilo por dia. Agora fica atento. Se eu tenho um hipotireoidismo subclínico, isso é super comum no dia a dia. É aquela paciente que está entre 4 e 10, né? E aí eu pedi um T4 livre e deu normal. T4 livre, aí a gente, puxa, mas como assim T4 livre normal? Esse TSH é elevado, né? Mas T4 livre normal. Bom, eu vou classificar ela como tendo um hipo subclínico, e o hipo subclínico, quando for uma gestante, tem que tratar sempre. Se for gestante, é uma das indicações formais da gente tratar. Então, hipotireoidismo subclínico, gestante,
tem que tratar. Porque o risco de eu não tratar é principalmente déficit cognitivo, né, para esse bebê, para esse feto. Então, eu preciso sim tratar. Tá, mas aí é a mesma dose? Não. A dose é 1 micrograma por quilo por dia. Então, se for um hipotireoidismo subclínico, você vai tratar com levotiroxina 1 micrograma quilo dia. Essa é a dose da levotiroxina que você vai indicar, que você vai usar, né, quando tiver um hipotireoidismo subclínico. Tá, beleza, eu entendi. Mas e quando dá aquele valor ali entre 2,5 e 4? Entre 2,5 e 4 não é hipotireoidismo. Isso é eutireoidismo, né? Tá normal o valor do TSH. Tá normal. Só que para gestante o ideal é que ele seja sempre abaixo de 2,5. Gestante, se tá entre 2,5 e 4, a gente tem que já acender a luz e pensar, puxa, não era pra tá assim, tá em eutireoidismo, só que assim, não deveria estar abaixo de 2,5. Se deu 3, deu 3,1, deu 3,5, né? Então tá entre 2,5 e 4, tem que pedir anti-TPO, tem que pedir o anticorpo anti-tireoperoxidase. Tá, mas e aí se dá um anti-TPO negativo? Bom, se dá anti-TPO negativo, eu vou dizer que ela tem eutireoidismo, né? E eu não preciso tratar, né? Eu não vou repetir mais esse TSH, tá tudo certo com ela. Mas se tu receber um anti-TPO positivo, vai ter que tratar. Não acredito. Sim, tem que tratar, gente. Quando a gente recebe, então, um anti-TPO positivo, quando que pede, né? Primeiro, quando que pede o anti-TPO? Quando tá entre 2,5 e 4, né? Se tá entre 2,5 e 4, eu vou pedir o anti-TPO. Se o anti-TPO deu positivo, eu preciso tratar. Mas, Jader, ela tá eutireoideia, por que eu preciso tratar? Porque quando tem anti-TPO positivo, tem chance dela descompensar durante a gravidez. O anti-TPO, ele é o anticorpo antitireoide, né, gente? Então, assim, eu preciso tratar porque existe sim risco de descompensar. Então, quer dizer que eu vou tratar uma pessoa eutireoideia. Vai tratar uma pessoa eutireoideia. A Febrasgo se posicionou de uma forma muito clara e a gente tem, então, realmente aí um posicionamento e ela se embasou, né, em estudos muito bem fundamentados, muito robustos, com resultados muito fortes. Então, a gente realmente tem aí subsídio literário para tratar, né? Então, mesmo que ela tenha eutireoidismo, se deu esse anti-TPO positivo, trata, porque pode bagunçar tudo, né? A gente sabe que pode bagunçar tudo e pode definitivamente aí ter risco de dano neurológico, né? De déficit cognitivo para esse bebê, para esse feto. Tá, mas e aí qual é a dose, né, que eu prescrevo? Bom, aí nesses casos, a gente vai prescrever aí a levotiroxina 50 microgramas dia, né? Nesses casos, a dose vai ser 50 microgramas de levotiroxina dia. É uma dose baixa, né, uma dosezinha mais baixa, justamente porque essa paciente tá eutireoideia, né? Então, vai ser uma dosezinha mais baixa, mas vai ser aquela dose de reforço, é só aquele plus, né? Só aquele reforço que eu vou fazer aí para realmente eu minimizar o risco de ter algum tipo de dano neurológico para esse bebê. Então, por isso que a gente indica essa dosezinha baixa, mas a gente não deixa ela sem tratar. Tá, mas então quer dizer que os tratamentos, eles são mais agressivos mesmo, né? Pelo fato dela estar grávida. São, né? Quando a gente está falando de uma gestante, definitivamente, a gente não pode deixar de tratar. É melhor, né, a gente pecar pelo excesso, aquele jargão, né, mas que para hipotireoidismo na gestação, ele é super válido, não só para hipotireoidismo, mas para várias outras condições na gestação, né, mas o hipotireoidismo, olha só, gente, é déficit cognitivo, cognição, né, então eu preciso realmente ter essa intervenção, né? Ser mais intervencionista, porque eu vou estar minimizando um dano que pode ser um dano para o resto da vida aí para essa pessoa que vai nascer. Por isso que realmente é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Hipotireoidismo, então, sempre merece tratamento na gestação, seja ele clínico, seja ele subclínico, ou mesmo que for um eutireoidismo com anti-TPO positivo, eu
também preciso tratar. O sobretratamento, ele realmente se justifica, certo? Totalmente diferente do hipertireoidismo, né? Que no hipertireoidismo, as drogas antitireoideias, né, como o propiltiuracil, o metimazol, elas devem ser evitadas na gestação. O ideal é que a gente evite essas drogas na gestação. Mas o hipotireoidismo é o contrário. O hipotireoidismo é o hormônio da tireoide, é aquele hormônio que naturalmente a tireoide produz, né? Então, na gestante, eu devo sim repor, né? E quanto mais eu repor nesses casos que tá faltando, ou que tem suspeita de que vai faltar, como essas que tem o TSH entre 2,5 e 4, mas com anti-TPO positivo, é porque vai faltar, aí tem uma chance grande de faltar ao longo da gestação, é melhor eu pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Fechado? Entendido? Então é isso, esse era o meu recado, continuem acompanhando sempre a gente aí, o objetivo é trazer cada vez mais atualizações para vocês, e se tiver dúvidas, pode deixar aí dúvidas nos comentários, porque a gente está construindo isso juntos e o objetivo é compartilhar conhecimento sempre juntos com todos vocês. Muito obrigado!